Mais cedo eu fui fazer uma primeira gravação dessa unidade didática, mas tinha muito barulho, muita gente, por incrível que pareça, na quarentena, né? Fazendo entregas aqui na frente de casa, atrás tem um condomínio, a pessoa estava varrendo, fazendo a manutenção lá, e eu estou fazendo essa gravação agora de madrugada. E eu acho até que foi bacana, foi uma boa coincidência, porque à noite, né, a gente fica mais calmo, o ambiente fica mais silencioso e ficou mais bacana. Acho que vai ficar mais bacana eu gravar para vocês nesse momento. Espero que esteja tudo bem com vocês, com as suas famílias, nesse momento dificultoso, né? E espero que vocês tenham um bom proveito do curso e dessa unidade didática. Eu não me apresentei, meu nome é Luciano Trindade, eu sou escotista e dirigente institucional, já tenho aí algumas décadas de movimento escoteiro. Gosto muito desse assunto de condecorações, medalhas, recompensas, porque desde criança um dos meus interesses foi colecionar moedas, né? A numismática. E a medalha é uma moeda, né? Certa vez eu ouvi de um general do exército, comandante Campos, general Campos, que na época era do Comando Militar do Sudeste. Eu tive a grata satisfação de receber uma comenda entregue por ele, e quando ele me entregou, ele me lembrou disso, né? Falou assim: olha, a medalha que eu estou te entregando é uma moeda. Daí eu nunca havia pensado, né, que a medalha era uma moeda, né? Mas ela não tem valor cunhado, ele disse, né? Porque essa moeda, ela tem valor apenas para quem recebe. Então eu gostaria de entregar essa moeda para você, essa medalha, em agradecimento pelos seus serviços. Então olha só como uma pequena frase, né? Uma palavra de otimismo, ou nesse caso, né, a fala que veio acompanhada da medalha, valorizou aquele momento e tornou aquele momento inesquecível. E antes de mais nada, quero felicitá-lo pela iniciativa de nesse momento estar se aprimorando, buscando mais conhecimento para levar um escotismo melhor para a sua unidade local. Então receba, antes de mais nada, meus parabéns. Bom, para falar de recompensas, é interessante que a gente entenda um pouco qual é o objetivo delas. As recompensas, elas servem para atender a uma necessidade do ser humano, por incrível que possa parecer, né? Muitas pessoas menosprezam as recompensas, menosprezam os reconhecimentos, porque acham eles imerecidos no movimento escoteiro. As pessoas dizem: não, a minha recompensa está no sentimento de dever cumprido. A minha recompensa está no sorriso do jovem. Isso é verdade, essas coisas são o que nos movem, né? A fazer o bem ao próximo, buscar um mundo melhor através das nossas ações sociais, do nosso programa oferecido aos jovens. Essa autorrealização, contudo, é apenas um dos aspectos que nós, como seres humanos, valorizamos. Existem outros que também nos aprazem, também nos trazem prazer, satisfação. Houve um psicólogo na metade do século passado chamado Abraham Maslow.
ele era americano. Ele pesquisou o que motiva as pessoas. E é muito importante para nós dirigentes entendermos um pouco de motivação, porque nós trabalhamos com voluntários. Esses voluntários não recebem salário, então não é como numa empresa que as pessoas às vezes aguentam certos até suplícios, porque tem aquela recompensa mensal que faz com que ela pague as suas contas. O ser humano é um ser social. Fazer parte de um grupo é motivador, atende a uma necessidade do ser humano. Isso é muito importante quando nós formos pensar em um novo voluntário que está chegando no movimento escoteiro. A gente deve integrá-lo, a gente deve trazer para junto, ele deve entender do métier, da palavreado, das coisas escoteiras o mais cedo possível, para ele fazer parte, se sentindo parte do grupo, não aquela pessoa distante. Uma vez que a pessoa já faz parte do grupo, uma das motivações do ser humano, uma das coisas que lhe traz satisfação, é ser reconhecido pelo grupo. Isso traz satisfação, traz motivação para a pessoa. Como assim? Como que a pessoa, esse reconhecimento é compreendido pelo psique da pessoa? Ela não se sente apenas fazendo parte do grupo, mas benquista pelo grupo, estimada pelo grupo, querida pelo grupo. Isso é muito motivacional. Imagine você que você está num local com pessoas que não querem a sua presença lá. Isso traz um desconforto, traz uma estranheza, te traz uma vontade de sair de lá. Aonde você quer ficar? Você quer ficar num grupo de amigos, com pessoas que você confia, com pessoas que querem o melhor de você. Quando a gente reconhece as pessoas, a gente está formalizando, de certa forma, esse bem-querer. Olha, nós estamos vendo que você está aqui fazendo a diferença. Você não só faz parte desse grupo, como você é estimado pelo grupo. Nós temos afeto por você, nós temos carinho, nós queremos a sua presença, você faz a diferença para a gente. Imagina alguém falando isso para você, você não fica mais contente? Eu também. Então, os reconhecimentos e as recompensas fazem parte dessas necessidades dos seres humanos. As empresas utilizam certas técnicas para oferecer atender essa necessidade de estima, atender essa necessidade de afeto. Quando, por exemplo, ela pega um restaurante fast food, coloca a foto de um funcionário e escreve lá, funcionário do mês. A pessoa fala, poxa vida, olha que eu estou fazendo um belo papel, Fui reconhecido pelo meu bom trabalho. No movimento escoteiro, onde os voluntários não recebem salário, esse tipo de ação ganha mais importância, porque o movimento escoteiro pode ser desgastante, Especialmente desgastante como voluntariado, porque ele é diferente dos outros tipos de voluntariado. Enquanto um empregado de uma empresa quer fazer uma ação voluntária, ele junta os empregados da empresa, vai para uma escola, vai para uma creche, pinta aquela creche, ou faz uma doação de mantimentos e depois ele volta para a sua situação usual. Nós temos um trabalho contínuo em função do tempo, é um trabalho de longo prazo. Então você que é escotista, por exemplo, e você pega lá lobinhos de 7 anos, escoteiros de 10 anos, você vai ver o produto do seu trabalho depois de 3, 4 anos, quando aqueles jovens estão deixando a sua sessão e indo para a sessão seguinte. Então, a sua recompensa, aquela recompensa inicial que nós havíamos comentado, de ter o dever cumprido, de ver o seu resultado na melhoria do jovem,
e vê-lo se desenvolvendo não é uma coisa que acontece em uma semana, 2 semanas, 6 meses. Então, é necessário, enquanto dirigentes, que nós sinalizemos para os nossos voluntários. E como começam as recompensas dentro do grupo escoteiro? Se você leu o Manual de Reconhecimento dos Escoteiros do Brasil, você deve ter observado, assim como eu, que se começa a falar de elogios. O que é um elogio? É uma coisa boa a respeito da pessoa. Você já recebeu um elogio hoje? Como você se sentiu a última vez que você recebeu um elogio? Provavelmente você deve ter se sentido bem, né? Uma sensação de, poxa vida, alguém está me observando, alguém está olhando para mim, alguém está reconhecendo a minha contribuição, né? A gente deve utilizar elogios em qualquer posição de liderança para dar feedback positivo para a nossa equipe. Um escotista também utiliza elogios quando vê um escoteiro fazendo uma tarefa bem feita. Fala assim, nossa, parabéns, você fez um tripé fantástico. Isso é motivacional para o jovem também. Então, quando o Manual de Recompensas dos Escoteiros do Brasil foi concebido, o elogio foi lembrado e ele se divide em 2 tipos. O primeiro é esse que eu estou dizendo para vocês, o elogio oral. Usem muito elogio. Toda vez que alguém da equipe fizer uma boa coisa, toda vez que o jovem apresentar um comportamento desejável, né, a gente tem que reforçar as coisas positivas que são feitas e os voluntários vão se sentir mais contentes, vão se sentir mais motivados, vão se sentir mais engajados, porque percebem que o trabalho deles não é despercebido. Existe uma coisa muito errada que alguns dirigentes praticam, que é entender que o escotismo é uma obrigação do voluntário. Assim, não, você está aqui e não faz mais parte do que a sua obrigação. Isso não é verdade, né? Às vezes o voluntário tem uma festa de aniversário, um casamento, né? Enfim, alguma outra coisa na vida dele que foge ao universo escoteiro, e às vezes ele é até recriminado pelos voluntários, pelos dirigentes do grupo escoteiro dele, dizendo, mas como que você vai abandonar os jovens para fazer essa sua outra atividade? Né? A gente tem que ser muito sensível e entender que as pessoas têm outros objetivos, têm outras dimensões de vida, e a gente tem que harmonizar a presença dessas pessoas no grupo escoteiro com as demais dimensões de vida. Então vamos pensar muito bem nos pontos negativos que nós vamos apontar para as pessoas e nós vamos sempre enfatizar os aspectos positivos para que a pessoa se sinta parte do grupo e estimada pelo grupo. Muito bem, além do elogio oral, o elogio verbal, né, existe o elogio escrito. O que é o elogio escrito? É uma carta, é um ofício do grupo escoteiro destacando algo positivo que a pessoa fez, né? Às vezes, aquilo que a pessoa fez foi assim de uma relevância que merece nota, né? A pessoa organizou uma festa para o grupo escoteiro, a pessoa veio e fez a manutenção do equipamento do grupo escoteiro, a pessoa cedeu a sua chácara, o sítio, um terreno para o grupo escoteiro, né? São assim ações que realmente merecem nota. O jovem também pode receber elogios, né? Poxa, o escoteiro participou da campanha do agasalho e ele sozinho recolheu mais roupas do que a sua sessão inteira, por exemplo. Nossa, foi alguma coisa que passou do normal,
Então, nesses casos, a gente deve utilizar o elogio escrito. Né? Nessa carta, no ofício da unidade escoteira local, você escreve lá, né, elogio como título, né? E no desenvolver da carta você coloca as razões daquele elogio, né? Então, pelo presente pelo presente elogiamos fulano de tal pela sua contribuição com a campanha do agasalho, ou o que quer que seja. Gostaríamos de enfatizar que a sua contribuição foi importante para o grupo escoteiro. Né? Enfim, uma mensagem carinhosa. Né? Uma mensagem que a pessoa leia, mais ou menos que nem carta de aluno para professor no dia dos professores, né? Poxa, muito obrigado por você fazer parte da minha vida, por você ter me ajudado, por você ter trazido novos conhecimentos. A mesma coisa você faz por meio de um elogio escrito. Caso seja um membro do movimento escoteiro, registre na vida escoteira do agraciado com o elogio, que ele recebeu este elogio, para que conste na ficha dele. Isso, inclusive, serve de lembrança, caso ele colabore de uma outra forma e você, enquanto dirigente, fala assim, poxa, precisamos reconhecer essa outra forma que a pessoa está ajudando, e você veja, olha, ele já tem 2, 3 elogios, vamos fazer alguma coisa diferente, porque a contribuição dele para o grupo está sendo continuada, está sendo contínua. Né? E aí você parte para qual instrumento? O diploma de mérito do grupo. Né? Existem poucos, eu realmente recebi poucos diplomas de mérito de grupo, porque não é uma prática muito corriqueira dos grupos escoteiros. Né? O que é um diploma de mérito? É um documento, como um diploma de faculdade, um diploma, né? De preferência elaborado por alguém que tem habilidades para fazer um diploma bacana, né? com aquelas bordas, com aquele texto bonito, né? Aonde você vai destacar o mérito da pessoa que está recebendo, né? Então, diploma de mérito, né? Pela presente, concedemos o presente diploma a fulano de tal, que vem recorrentemente colaborando com a sustentabilidade, o sucesso da unidade escoteira local, né? E coloca palavras que deem importância ao que aquela pessoa fez, entregue para ela em um momento apropriado. Depois, um pouquinho mais para frente, eu vou falar do que pode ser essa configuração da entrega do elogio, do diploma e das demais condecorações. Bom, o que diferencia então o elogio do diploma de mérito é a recorrência com que a pessoa já foi elogiada ou a importância da contribuição, né? Às vezes a contribuição da pessoa foi tão bacana que não cabe apenas um elogio, né? De repente ela fez um negócio tão surpreendente, tão importante, que fala assim, não, a gente precisa fazer um negócio mais formal, mais bonito, né? Ou você quer presentear uma autoridade, um vereador, um prefeito, um diretor de uma autarquia pública, né? Com alguma coisa que ele, né, realmente leve de recordação, né? E tenha marcado na vida dele, porque aquilo eu recebi de um grupo escoteiro. Então, o diploma de mérito pode ser uma alternativa para valorizar a ajuda, o auxílio ou a contribuição de um voluntário ou de uma pessoa que não seja voluntária. Às vezes nós temos mães, pais, que colaboram assim de uma forma muito importante para o grupo escoteiro, né? Nós precisamos considerá-los também. Muito bem. Então, qual é o bom do elogio e do diploma de mérito de grupo? Não é necessário você fazer processos, você fazer encaminhamentos para concessão do elogio ou do diploma de mérito de grupo.
Você, em nível de diretoria, pode deliberar e conceder. Então, o processo, a burocracia é muito pequena, né? Você resolve oferecer, faz a elaboração daquilo e pronto, está feito. Bom, na sequência existem as condecorações dos escoteiros do Brasil, as chamadas medalhas. Eu espero que você já tenha lido o manual de recompensas dos escoteiros do Brasil. Caso você não tenha feito, eu recomendo que você faça previamente a minha fala para você entender de quais comendas e quais medalhas eu estou falando. Bom, então, falando de comendas, começando pelas de bons serviços, que são as mais usuais, né? Quando que alguém pode receber uma medalha de bons serviços? Um voluntário adulto já pode receber uma medalha de bons serviços ao completar 5 anos de boa atividade escoteira. O que é uma boa atividade escoteira? É um voluntário frequente, um voluntário participativo, é um voluntário que agrega a unidade local. Eu imagino que se o sujeito está no grupo escoteiro há 5 anos, alguma contribuição desse mérito ele fez. Então a maioria dos voluntários, ao completar 5 anos, são merecedores dessa comenda, né? A medalha de bons serviços, 5 anos, ela é exclusiva ao adulto. Ou seja, o jovem não pode ter a medalha de bom serviço 5 anos na condição de membro juvenil. Daí você pode parar e perguntar, peraí, mas um membro juvenil pode receber uma medalha? Sim, ele pode e deve, se fizer jus a elas. Quais medalhas um jovem pode receber? Ele pode receber já a medalha de bons serviços 10 anos. Então, se um jovem entrou como lobinho aos 7, 6 anos e meio, quando ele está terminando a sua atividade na tropa sênior, indo para o clã pioneiro, provavelmente ele já tem tempo de atividade suficiente para receber a comenda medalha de bons serviços 10 anos. Normalmente, quando nós vamos solicitar medalha para algum jovem, é apropriado que o órgão deliberativo juvenil aprove essa solicitação. No caso da tropa sênior, a Corte de Honra, ou no caso do clã pioneiro, a Comad. Bom, as medalhas de bons serviços continuam sendo oferecidas aos voluntários a cada 5 ou 10 anos de participação no movimento escoteiro. Ou seja, ele recebe uma medalha de bons serviços aos 5 anos, depois aos 10, depois aos 15, depois aos 20, depois aos 30, depois aos 40. E se ele completar 50 anos de boa atividade escoteira, ele recebe a medalha Comenda Velho Lobo, né? A Comenda Benjamin Sodré, que foi um dirigente escoteiro de muita importância na nossa história, e a pessoa dele foi transformada em uma condecoração para premiar aqueles, reconhecer aqueles que têm 50 anos de movimento escoteiro. Então, no começo da nossa conversa, a gente falou que o trabalho do voluntário contínuo, né, a pessoa com desapego a qualquer tipo de compensação pessoal, né, se ela fica 5 anos no movimento escoteiro, ela já é merecedora de uma comenda, né? Porque 5 anos de voluntariado escoteiro é uma contribuição realmente muito relevante, até porque o tempo médio do voluntário no movimento escoteiro não chega a isso, né? São realmente pessoas importantes, são pessoas que contribuem bastante àquelas que têm 5 anos de atividade no movimento escoteiro. Bom, além das medalhas de bons serviços, existem as medalhas de gratidão. Enquanto as medalhas de bons serviços são exclusivas para membros do movimento escoteiro, as medalhas de gratidão podem ser ofertadas a pessoas que sejam de fora do movimento. Então, quando que nós ofertamos uma medalha de gratidão? Quando uma pessoa merece o nosso
muito obrigado. Aquele muito obrigado que um elogio é insuficiente, que um diploma de mérito é insuficiente. Ou se a pessoa recorrentemente vem merecendo muito obrigado. Dificilmente, um voluntário escoteiro não merece a nossa gratidão. A gente está sempre fazendo mais do que nos pedem. A nossa atividade invariavelmente é meritória, seja por iniciativas que a gente tem, seja por doações materiais que nós obtemos, seja na adesão a campanhas que fazem do nosso mundo um lugar um pouco melhor. São diversas as ocasiões em que os voluntários escoteiros contribuem e merecem o nosso muito obrigado especial. Então eu sou partidário que nós ofertemos a medalha de gratidão para os nossos voluntários que contribuem. Precisamos ficar atentos às contribuições dos voluntários, precisamos olhar a ficha 120 dele, a vida escoteira dele, e verificando, olha, essa pessoa contribuiu com X, com Y, com Z para o grupo, organizou festa, arrecadou recursos. Precisamos dar um obrigado, materializar esse muito obrigado de alguma forma para a pessoa. Além do voluntário escoteiro, pessoas da comunidade que são especiais, que colaboram, que merecem o agradecimento do grupo. São pais, são professores, são funcionários públicos, são bombeiros, policiais, delegados, vereadores, uma série de pessoas que estão ajudando o grupo escoteiro que merecem ter esse agradecimento materializado. Fazemos isso por elogios, fazemos isso por diplomas de mérito de grupo, podemos fazer também através da medalha de gratidão. A diferença da medalha de gratidão para os diplomas de mérito e elogios é que eu preciso submeter uma solicitação, normalmente via diretoria regional, para que seja concedida a medalha àquela pessoa que nós queremos agraciar. A medalha de gratidão, ela é oferecida em 3 níveis, em 3 graus. Grau bronze, grau prata e grau ouro. O grau bronze normalmente é aquele que as unidades escoteiras oferecem, ela é reservada para as contribuições no nível local. Se essas contribuições são recorrentes, passaram-se mais alguns anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquela pessoa continua colaborando, continua merecendo agradecimento, podemos oferecer a ela uma medalha no grau prata. E se essa contribuição continua, é recorrente, vai se agregando novas contribuições relevantes, podemos solicitar uma medalha de gratidão no grau ouro para essa pessoa. Existe ainda uma comenda dentro desse grupo de gratidão, que é a Cruz de São Jorge, que é uma medalha que vem na sequência, normalmente na sequência das medalhas de gratidão, para aqueles que de forma continuada, intensa, vem merecendo a nossa gratidão. Então, utilize desse artifício, utilize dessa possibilidade para reconhecer aquelas pessoas que merecem a gratidão do grupo escoteiro. Membro juvenil pode receber medalha de gratidão? Sim, pode. Eu coleciono diversas histórias de membros juvenis que fizeram assim uma baita diferença no grupo escoteiro, seja na adesão à campanha, seja na arrecadação de recursos, seja na contribuição com a comunidade, seja na sua, nas mais diversas formas. Se eu fosse relacionar todas as contribuições que eu já vi dos membros juvenis acima do seu mero cumprimento de dever enquanto escoteiro, enquanto lobinho, enquanto guia, enquanto pioneiro, eu iria ficar aqui a noite inteira e não ia conseguir relacionar tudo. Então, fiquem atentos. Também uma boa possibilidade de utilizar a medalha de gratidão no grau bronze é para algum voluntário, que tem uma participação excepcional, que tem uma contribuição importante,
mas que não tem 5 anos de boa atividade ainda, não tem 5 anos de movimento escoteiro e você não pode condecorá-lo com uma medalha de bons serviços. Então, nesse caso, lance mão da medalha de gratidão e reconheça aquela pessoa pela contribuição dela. Muito bem, falamos das medalhas de bom serviço, falamos das medalhas de gratidão. Existe uma medalha que é a Cruz de Valor, medalha Caio Viana Martins. É uma medalha que é reservada para atos de bravura ou risco de vida. São situações especiais que pode ocorrer com algum membro do movimento escoteiro, dele estar em alguma situação em que ele se exponha, né, até pessoalmente, coloque a sua vida em risco para salvar uma outra pessoa, né? Seja para salvar um parente de um afogamento, seja para resgatar um acidentado de um carro que está em chamas, enfim, né? As pessoas são abnegadas, o movimento escoteiro enche as pessoas de bons valores e elas acabam tendo esse desapego espontaneamente até com a própria pessoa em prol do próximo. Então, se houver algum evento que você verifique que merece esse reconhecimento por essa bravura, por esse risco que a pessoa correu, pense nessa medalha, nessa comenda, né? É feito um relatório a respeito do que aconteceu, você encaminha para os níveis superiores da instituição. Uma vez evidenciado que ocorreu esse episódio, certamente a pessoa vai receber, e ela é uma medalha realmente muito especial, né? Porque são poucas as pessoas que se dispõem a correr riscos, né? Para, de repente, beneficiar um próximo que às vezes a pessoa nem conhece. Bom, basicamente, eu imagino que as medalhas, as condecorações que uma unidade escoteira local vá pleitear, fiquem com mais frequência dentro desse universo. Bons serviços, gratidão, eventualmente valor. Existe um terceiro grupo de medalhas que é chamado de medalhas de mérito, né? Elas normalmente vêm na sequência da Cruz de São Jorge, que é a mais alta, se podemos dizer assim, condecoração de gratidão dos escoteiros do Brasil. Existe o Tucano de Prata, que seria uma condecoração de mérito para pessoas que dedicam, até com certa abnegação, a sua vida ao movimento escoteiro, e é a maior condecoração de mérito do âmbito local, do âmbito do grupo escoteiro, da seção autônoma. E destas partem outras comendas, né? O Lobo-Guará de Prata, a comenda Tiradentes, antigamente chamado colar de Tiradentes, porque não é uma medalha, mas é um colar, e até mesmo o Tapir de Prata, que é a mais alta condecoração de mérito dos escoteiros do Brasil. Como elas são dedicadas a pessoas com bastante tempo de movimento, bastante dedicação de movimento, ao movimento, ou autoridades muito relevantes, né, um governador de estado, um ministro de estado, né, talvez quando chegar o momento de ofertar esse tipo de comenda, seja bom conversar com o nível regional, até mesmo com o nível nacional da instituição, para articular direitinho a solicitação dessas comendas. Mas é possível também a iniciativa de qualquer voluntário do movimento escoteiro sugerir a oferta dessas comendas de mérito, né? Tá bom? E então, dito isso, vamos falar na sequência em como é feito o momento da entrega da condecoração e como nós usamos as comendas. Bom, vou falar um pouco a respeito da entrega dos reconhecimentos, entrega de condecorações. Primeira coisa que a gente deve lembrar é que tudo no movimento escoteiro deve ser simples. Eu poderia fazer uma entrega de reconhecimento em um buffet, num auditório,
com todas as pompas, entrada solene de bandeiras, né, todo o cerimonial para valorizar aquele momento. Mas será que para o voluntário, para aquele que está recebendo, aquela configuração toda é relevante? Tá? Quando a gente pensa e quando a gente pergunta para a maioria dos nossos voluntários o que lhe traz satisfação, invariavelmente eles vão responder: o meu reconhecimento, a minha recompensa está no sorriso do jovem, estar em vê-lo se desenvolvendo. Então, olhe bem, se nós como dirigentes, se nós como escotistas somos um exemplo pessoal para o jovem, onde é o melhor local para que aquele voluntário receba uma comenda, receba uma recompensa? Claro, na presença do jovem, não é? Então, como entregar? Em um momento onde exista muitos jovens. Pode ser numa reunião de sede, né? Numa reunião geral do grupo, com todas as sessões. Né? Me parece um momento apropriado e um momento emocionante para o voluntário que ele receba aquele reconhecimento ali. Né? Então, de forma bastante simples, chamamos a pessoa até a frente. Né? Se houver visitantes, se houverem pessoas de fora do grupo escoteiro, começamos apresentando a pessoa, né? Esse é fulano de tal, ele colabora com o grupo na função tal, desde tal, né? Já recebeu elogios, já recebeu diploma de mérito, né? Ele tem uma série de contribuições para o grupo escoteiro, para a seção autônoma, que são essas. E graças a esse conjunto de contribuições acima do mero cumprimento do dever, hoje ele está recebendo X. Está recebendo um elogio, está recebendo um diploma de mérito, está recebendo uma medalha de gratidão, está recebendo uma medalha de bons serviços. Não é? Para quê? Para que toda a audiência, principalmente os jovens, sinta, compartilhe daquele momento especial com o voluntário e também se sinta motivado a ter o mesmo comportamento. Poxa vida, olha só, aquele chefe fez isso, está sendo reconhecido ali. Eu também quero ser esse tipo de exemplo. Tá? Então, não faça entrega de comendas em assembleias, faça na presença do jovem. Né? Se for necessário, enfatize esse momento de novo no momento com os adultos. Então, numa assembleia, se você está dirigindo aquela assembleia, você pode citar: olha, gostaria de citar o fato que nesse semestre o chefe tal recebeu a comenda tal pelos serviços que ele prestou. Pode fazer de novo essa lembrança, não tem problema, mas aproveite a presença dos jovens para fazer essa entrega de preferência. Obviamente que nem sempre isso é possível, né? Eu disse para vocês que muitas comendas são facultadas a pessoas de fora do movimento. Então, às vezes a gente pode até tentar chamar uma autoridade para vir no grupo escoteiro, mas ela não tem agenda, então a gente pode fazer essa entrega em um local apropriado, né, que não seja o grupo escoteiro. Né. Vamos fazer sempre o que for mais simples, o que for mais fácil. Né. Não vamos ficar dificultando a vida da pessoa também. Né. Falar assim: olha, então, como você só tem agenda em dezembro, a gente vai postergar a sua entrega até o final do ano, ou você recebe um reconhecimento, uma comenda para um voluntário, e fala: vamos aguardar o acampamento do grupo para entregar, e fica guardando aquilo durante meses. Né? Desnecessário. Né? Às vezes a gente quer tornar um negócio tão importante, tão especial, que num acampamento de grupo, por exemplo, ficaria um momento apagado diante de tantas atividades que a gente realiza lá.
né, ao longo de tantos dias. De repente, numa reunião ordinária do grupo, num sábado, fique mais bacana e aquele momento ganhe mais destaque e seja mais valorizado. Bom, chegou o momento de você entregar a medalha, né? Chegou o momento de você entregar o diploma de mérito, chegou o momento de entregar o elogio. Como se faz? Né? Por favor, valorize o que você está entregando. Né? Se você está entregando um elogio, um diploma de mérito, verifique a possibilidade de você colocar isso em um quadro. Né? Eu não sei na sua região como é disponibilizado isso, se tem vidraceiros, se tem lojas de coisas para construção, mas hoje existem até alguns quadros pré-prontos que você compra, coloca a folha dentro e está feito o negócio. Né? Valoriza, né? É a mesma coisa que alguém te dá um relógio de pulso na mão assim e te dá dentro de um estojo. Né? No estojo está muito mais valorizado. Né? A entrega de encomendas da mesma forma, né? Mas a entrega de medalhas, um estojo que destaque a medalha. Tal, né? A medalha precisa ser colocada no agraciado? Pode ser colocada, mas não é obrigatório. Se você entrega num estojo para a pessoa, né, ela vai ficar tão feliz quanto, dependendo assim, de quem vai ser o agraciado, fica até melhor. Né? Por exemplo, eu me sinto desconfortável em fazer a imposição da medalha, colocar a medalha em uma chefe do gênero feminino. Né? Até porque o bolso, a parte superior do bolso aqui, a região dos seios da pessoa, não fica muito, não é muito conveniente, né? Não é muito protocolar, né? Fazer a imposição da medalha no vestuário da pessoa. Então, a entrega em si da comenda dentro de um estojo já é suficiente. Caso você ache que deve ser colocada a medalha, deve ser feita a imposição da medalha, tem esse cuidado, né, de sempre quem for fazer a imposição da medalha, seja do mesmo sexo da pessoa, enfim, uma pessoa próxima, para que não existam más interpretações daquele momento, né? Até porque a colocação da comenda, por conta dos pininhos que tem para fixá-la, nem sempre é um procedimento muito fácil, né? Tem que furar o vestuário da pessoa, às vezes fica complicado e às vezes até fica um pouco mais feia a cerimônia se demorar muito aquele momento. Além do que, a condecoração ela é sempre colocada num lugar apropriado, num local próprio, né? Que é em cima do bolso esquerdo, acima das estrelas de ano de atividade, não cobrindo o distintivo de promessa. Então você tem que ter assim uma certa coordenação motora para acertar o ponto certo de colocar a medalha. Né? Eu assim já vi cerimônias com a entrega da medalha, imposição da medalha, e com a entrega da medalha no estojo, ambas ficaram muito bonitas, muito significativas para a pessoa. Você tem que só verificar o que é mais conveniente fazer. O que você entrega nessa cerimônia? Apenas a medalha. Né? Se você olhar o manual de reconhecimento dos escoteiros do Brasil, quando você vê lá os desenhos das figuras, está só a medalha. Porém, quando você recebe uma comenda, ela vem dentro de um plastiquinho com o barrete, com aquele pedacinho retangular grudado na medalha. Né? O barrete é utilizado em ocasiões mais informais. Então, quando você recebe a medalha, você deve retirar o barrete da medalha e entregar só a medalha para a pessoa. E o resto, o que você faz? Porque junto com a medalha vem um barrete de metal, 2 barretes em tecido, para a pessoa costurar no vestuário se ela quiser, e o diploma. Esses complementos, para não atribular muito a cerimônia, você entrega a parte depois, no final. Né? Então você faz a entrega da medalha, explica para a audiência quem é aquela pessoa, por que ela está recebendo aquela comenda, né?
Pode pedir uma palma escoteira, pode pedir um bravo e encerra a cerimônia, né? Não vamos fazer aquelas cerimônias, por favor, de meia hora, 40 minutos, 50 minutos, né, onde família tira foto, filho tira foto, avô entrega certificado, o monitor entrega o barrete, porque essas coisas, quando são assim montadas, ficam muito artificiais e a plateia fica muito cansada, né? Então tem que ser igual ao casamento, sabe? Que o bom fotógrafo tem que tirar as fotos com o transcorrer da cerimônia, né? Ele não vai chegar para o padre e falar: "Ó, padre, dá para repetir para eu pegar do outro lado?", né? Aí fica complicado, né? Então, se você quer fazer guardar aquele momento através de fotos, filmes, esse tipo de coisa, faça de forma natural. Não pare cerimônia para tirar foto, esse tipo de coisa. Tá? Se for o caso, tire as fotos depois. Né? Falo para a agraciada: olha, vamos juntar ali no canto, ali depois, no final da cerimônia, para a gente tirar fotos, para a gente eternizar esse momento. Você já faz assim um outro eventozinho para reforçar aquele momento marcante. Né? Mas não deixe a emoção da pessoa se esvair por conta de fotos pousadas, esse tipo de coisa. Onde se usam as condecorações? Já havia dito para vocês que elas ficam acima do bolso esquerdo, onde fica o distintivo de promessa, acima das estrelas de ano de atividade. Então, elas ficam aqui, né? Vou levantar um pouquinho só para mostrar. Aqui, ó. Então elas ficam assim em linha até o número de 3. Se você receber uma quarta comenda, daí você forma uma segunda linha na parte de cima aqui. Tá? Elas ficam alinhadinhas. Fazer esse alinhamento é um exercício de coordenação motora. Espero que vocês tenham muitas medalhas, realmente tenham esse trabalho, porque pela contribuição que todos nós damos ao movimento escoteiro, né? As condecorações, elas são apenas uma lembrança, né? Apenas um carinho que nós recebemos pelo nosso trabalho. Bom, além das condecorações e recompensas dos escoteiros do Brasil, nós também podemos receber comendas, condecorações de outras organizações. E elas podem ser utilizadas no vestuário, podem ser utilizadas junto com o uniforme, se elas forem comendas oficiais reconhecidas pela autoridade que ele estiver ofertando. Né? De forma prática, tem que ser uma medalha oficial, uma medalha que tem uma lei, que tem um decreto, que a regulamente. Né? Isso acaba reduzindo as possibilidades de comenda a serem utilizadas no vestuário, aquelas oferecidas pelo poder público. Né? Prefeituras, Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas, Governo do Estado, Governo Federal, Forças Armadas, desde que as medalhas estejam relacionadas à sua atuação como voluntário escoteiro. Então, se você recebe um convite da Câmara, dos vereadores da sua cidade para ser homenageado pela sua participação na comunidade, você pode utilizar aquela comenda no seu vestuário? Sim. Né? É uma comenda oficial da Câmara dos Vereadores, deve ter um decreto, deve ter uma lei que regulamente aquela comenda, então você pode utilizá-la. E aonde você utiliza essas comendas no seu vestuário? No mesmo local das demais. Existe uma ordem para se colocar as medalhas e as barretas. Quando que eu uso medalha, quando eu uso barreta? As medalhas, em geral, são utilizadas em solenidades, né? Então, momentos de grande relevância. Normalmente, pelo que eu tenho visto,
os escoteiros usam medalhas nos desfiles cívicos. Então, se tem lá um desfile de 7 de setembro, onde nós vamos nos apresentar, é conveniente que nós utilizemos as medalhas. Ou em uma reunião social com autoridades, ou você é convidado para uma cerimônia no Dia da Bandeira, no comando militar da sua região, também você pode utilizar as medalhas. No dia a dia, eu recomendo que se use as barretas, né? O que são as barretas? São esses retângulozinhos metálicos ou em tecido que representam a comenda que você recebeu. Por que eu recomendo que você use? Às vezes as pessoas falam, não, eu sou uma pessoa modesta, eu não quero me vangloriar, eu não quero ostentar, mas a gente tem sempre que lembrar do nosso exemplo pessoal para o jovem. Então use as comendas, mostre a eles que o seu trabalho, o seu desapego, a sua recorrência nas boas ações é reconhecida, para que ele veja que é importante fazer boas ações, é importante ser proativo, é importante estar socialmente envolvido, nem que seja para ser recompensado, né? Muitas vezes eu tive assim a oportunidade de ter um jovem admirando o meu vestuário e ele perguntando, chefe, o que é isso? Chefe, o que é aquilo? E toda vez que eu explico, em geral eles ficam bastante interessados e ficam motivados em fazer a coisa certa, né? Então, recomendo que ao receber encomendas vocês utilizem. Quem solicita comenda num grupo escoteiro? Fazendo um parênteses, né, na nossa conversa. Em geral, é o diretor-presidente, né, que a atribuição de avaliar e de solicitar comendas é uma atribuição do diretor-presidente. Exceto, obviamente, se o agraciado for o diretor-presidente, né? Nesse caso, a tarefa de solicitar normalmente fica com um outro diretor, né? Normalmente, quem está mais atento a essas coisas é o diretor de métodos educativos, né? Ou anteriormente o diretor técnico, para fazer as solicitações dessa natureza. Assembleias de grupo, já vi casos em que alguém da audiência, né, se levanta, pede a voz e recomenda. Fala assim, olha, eu gostaria que, se for possível, o chefe tal, pela contribuição dele, receba uma comenda dos escoteiros do Brasil. Então também a Assembleia de Grupo tem essa prerrogativa de solicitar, né? Daí o presidente da Assembleia pode solicitá-la também. Se existe ordem para uso das medalhas das barretas? Não, né? Se a gente lê as resoluções que regulamentam as condecorações escoteiras, não há uma ordem específica. Contudo, né, se você perceber lá no guia de reconhecimento e recompensas, né, das condecorações, existe uma sugestão de uso aonde são colocadas, né, as medalhas de bons serviços, depois as medalhas de gratidão, depois as medalhas de mérito e depois a medalha de valor, né? Então, é uma sugestão de colocação das medalhas. Há pessoas que organizam pela ordem com que elas recebem. Também funciona, né? Não precisamos nos preocupar com isso. Se você ficou com mais alguma dúvida, se não ficou claro algum aspecto, se tem algum ponto que eu não toquei e você gostaria de esclarecer, vamos aproveitar o nosso momento presencial, o nosso encontro presencial, para você colocar essas suas dúvidas e a gente sair com esse assunto zerado. Beleza? Queria encerrar então essa unidade didática. Espero que tenha acrescentado alguma coisa ao conhecimento de vocês. Fico à disposição, caso queiram enviar perguntas, responderei a todas. Tá bom? Um prazer estar aqui com vocês. Receba meu abraço, meu sempre alerta.